Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo, nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo ele. Se você nunca ouviu falar dele, John Nelson Darby, você vai conhecer hoje a história dele e o que ele representa. Ele é considerado o pai do dispensacionalismo moderno. Então você vai conhecer um breve resumo da vida de John Nelson Darby, a pessoa que está por trás dessa ideia de tem coisas que é só para Israel, tem coisas que é só para a igreja. O arrebatamento é antes da grande tribulação, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. A história da humanidade está dividida em 7 dispensações. Se você já ouviu isso em algum lugar, é da cabeça desse cara que sistematizou esse tipo de pensamento, esse tipo de interpretação que as igrejas, principalmente pentecostais, seguem, né? Então, você vai conhecer um pouco da história dele. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. John Nelson Darby, nascido em 18 de novembro de 1800 e morto em 29 de abril de 1882, foi um pregador protestante do movimento Assembleia dos Irmãos e fundador do movimento Irmãos Exclusivos. Eu fiz um vídeo passado falando sobre esse assunto, você veja lá para entender. Bem como também foi tradutor para várias línguas da Bíblia, então era uma pessoa erudita. A biografia de John Nelson Darby. Nasceu em Londres em 18 de novembro de 1800, na cidade de Westminster, com uma família influente da Irlanda. O nome do meio, Nelson, homenageia Lord Nelson, um amigo da família. Darby é sobrinho do almirante da Marinha Real Henry D. Sterling Darby. Ele fez estudos brilhantes em humanidades na Westminster School, depois em Trinity College, Dublin, e se converteu durante seus estudos. Ele considerou ser advogado por um momento, mas desistiu rapidamente. Pensando que não seria compatível com sua fé, ele foi então ordenado sacerdote anglicano na Inglaterra. A igreja anglicana, sacerdote anglicano na Irlanda, mas ele que abarca a região do Reino Unido, né? Em outubro de 1827, após um grave acidente com cavalo, Darby dedicou sua convalescença a refletir sobre a relação entre o homem e Deus. Daí surge uma concepção revolucionária das instituições eclesiais. Para ele, não há necessidade de organização de encontro entre os cristãos. Não há necessidade de ordenação, cada crente é feito sacerdote, e isso é verdade, né? Está escrito textualmente, é feito sacerdote cada um de nós que cremos em Cristo. Sem ordenação. Ele até conclui que a noção de clero é uma afronta a Jesus Cristo. Então, ele não era só dispensacionalista. Darby também era um ferrenho crítico às organizações institucionais denominacionais que criavam essa hierarquia, esses cargos, essa forma de organização que as denominações a gente conhece hoje em dia, né? Mas principalmente na época dele, né? Que era mais rígido, de certa forma, e tinha aquelas principais organizações e igrejas. Aquele era a igreja anglicana, no caso, que era do Reino Unido. E rapidamente Darby se junta a pessoas que compartilham as mesmas ideias que ele, incluindo Benjamin Wills Newton, e eles se encontram regularmente em Dublin para partir o pão. Lembre-se do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, Darby começou a se juntar com essas pessoas que começaram a pensar como ele, né? E naquele tempo já estava começando a crescer um movimento de insatisfação com relação às igrejas por vários motivos. Não só pela questão de organização, que era uma das críticas do se organizar como instituição, né? Que era uma das críticas de John Nelson Darby. Ele acreditava num cristianismo, de um congregar mais simples, mais puro e simples. Em 1840, Darby deixou a comunhão anglicana para se juntar ao movimento das Assembleias dos Irmãos. Ele, então, desenvolveu posições públicas radicais, exortando os fiéis a se afastarem da igreja oficial. Então ele começou a bater muito nessa tecla, né? Ele escrevera assim em seu estudo da segunda epístola de Paulo a Timóteo, abre aspas, onde há forma sem poder, não devemos ir. E mais do que isso, em um sentido positivo, temos que nos afastar dessas pessoas. Fecha aspas. Ele visitaria vários países como as Ilhas Britânicas, Suíça e França, mas gradualmente, em vários campos, suas posições provocaram uma forte disputa, em particular sobre sua concepção de apostasia da cristandade e seu apoio ao batismo de crianças.
Então ele, como um bom anglicano, ele herdou isso do anglicanismo, da batismo de criança no caso. Em 1848, o movimento dos irmãos se dividiu em dois ramos. Uma ala exclusiva ou exclusivista seguiria as posições de Darby, e as outras seguiriam a abordagem mais aberta, né, de George Miller, que é um grande homem de Deus, que tem um grande testemunho também. Isso é bom conhecer um pouco da história dele, George Miller. Eu indico vocês conhecerem. Craig ou Champman são as pessoas que eram mais abertas, e os exclusivistas estavam com Darby. Darby viajava pela Europa reunindo irmãos em inglês antigo, irmãos, o nome dado aos grupos em outros lugares também falados de pietistas. Eu já fiz também vídeo sobre os pietistas, ou darbistas, ou mummers, eram os apelidos que essas pessoas tinham, né? Esses irmãos que se reuniam. Ele então viajou para a América, Austrália e Nova Zelândia. Então ele era um missionário, né? Propagava as ideias dele, né? E procurava reunir os irmãos dessa forma mais simples. Os irmãos nunca se autodenominavam darbistas. Eles preferem o termo irmãos em francês, irmãos em inglês, né? Ou seja, a palavra irmãos, né? Em qualquer língua. Ele morreu em 1882 e está enterrado em Bournemouth, Dorset, Inglaterra. Tradução da Bíblia. Darby, que conhece 6 línguas, então ele era um poliglota, né? Hebraico, grego antigo, inglês, francês, alemão e italiano, traduz a Bíblia diretamente dos textos hebraico e grego para 3 línguas, inglês, alemão e francês. Em 1859, ele publicou Le Nouveau Testament em francês. A particularidade desta tradução é ser muito literal, querer, acima de tudo, respeitar o texto. Ou seja, ele procurou só traduzir da forma mais literal que o texto original se propõe, né? O texto original mesmo. E ele tentou traduzir dessa forma. Traduzir dessa forma. Sacrificando a elegância do estilo, não estava muito preocupado com essa questão do estilo da literatura, mas em trazer a literalidade do texto, se necessário até a clareza do texto traduzido. Ele também escreve uma sinopse da Bíblia, numerosos comentários bíblicos, tratados doutrinários. Sua correspondência também é muito abundante. Seu treinamento anglicano deixou vestígios em sua doutrina a respeito dos castigos eternos. Então ele tinha aquela visão calvinista, que os anglicanos são calvinistas. É a predestinação de salvo ou perdido. Cyrus Ingerson Scofield se inspirou na Bíblia de Darby para a Bíblia auto-anotada, ou seja, ele fez comentário de rodapé baseado em Darby, né? Dos pensamentos de Darby, que hoje é a Bíblia anotada de referência nos Estados Unidos. Então essa Bíblia de Scofield, né, que tem nos rodapés os comentários de Scofield baseados principalmente nos pensamentos de Darby, ela se popularizou tanto, e é por isso que as igrejas pentecostais dispensacionalistas são em sua maioria dispensacionalistas, né, por causa da Bíblia de rodapé de Scofield, que é baseada nos pensamentos de Darby. Os trabalhos dele. Em 1840, a expectativa atual da igreja, em 1841, sobre a formação de igrejas, em 1844, da presença e ação do Espírito Santo na igreja, em 1850, a igreja de acordo com a palavra. Então, pessoal, aqui está a fonte das informações desse vídeo. É um vídeo curto, são poucas informações, mas é um resumo sobre Darby para você conhecer essa figura importante na história da igreja. Eu sou crítico das ideias dele. Por exemplo, eu não sou dispensacionalista, mas entendo que ele foi uma pessoa importante e tem contribuições dentro da história do cristianismo, sim. Apesar de eu discordar da posição dispensacionalista dele, porque eu sou aliancista, né? Creio no povo de Deus ligado numa só aliança, que é a nova aliança, e não creio que Deus tem 2 povos como Israel ali e igreja com se fosse 2 tipos de salvação que Deus estivesse tratando ainda, né? Porque ele trata uma salvação só para a igreja e uma salvação só para a judeu. Não creio nisso. Creio na aliança unicamente, e a salvação unicamente, exclusivamente por meio de Cristo. E todo judeu tem que se converter a Cristo para fazer parte dessa nova aliança. Mas tirando isso, é uma pessoa que tem essas contribuições importantíssimas, e você pode conhecer mais sobre a história dele em outros artigos, livros escritos, fica à vontade. Meu intuito é sempre fazer você buscar outras informações por conta própria também. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário nesse vídeo também, para saber o que você está achando desse vídeo e dessa série sobre a história da igreja, e não se esqueça, somos um em Cristo, e fica com Deus.